5, de 17 a 26. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus, os mestres da lei, começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil de ver? Seus pecados estão perdoados ou levanta-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônicos e glorificavam a Deus e cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. A Bíblia, ela é repleta de milagres. Mais de 90% foram alcançados por pessoas que eram determinadas. Nós precisamos ser determinados, irmãos. Gente que não desiste no meio do caminho. Gente que vai até o fim. Se tem alguém que Deus gosta de fazer milagres, é na vida daquele que não desiste. Você não pode parar no meio do caminho. Você tem que seguir. Por mais difícil que as coisas sejam, parar não é permitido. Se você estiver cansado, descansa, gente. Mas parar, nunca. Jesus estava em Cafarnaum. E a casa onde ele estava, né, como vocês viram aqui que eu li no versículo, no parágrafo aqui 17, né, a casa estava lotada. A multidão que seguia Jesus, ela se dividia em três classes: os fariseus, os doutores da lei e os necessitados. Até hoje, se nós olharmos, né, existem fariseus seguindo Jesus. Ele se acha o mais santo de que todo mundo, ele não peca, né? O fariseu, ele orava naquela época, né, na praça pública para todo mundo ver, né? Deus, né? E aí todo mundo pensava, nossa, como essa pessoa é espiritual. E, infelizmente, hoje ainda a gente vê pessoas assim, né? Mas um dia os discípulos perguntaram: Senhor, como é que a gente tem que orar? E ele nos deu, né, a receita de como nós temos que orar, irmãos. Isso está em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore no seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E a segunda classe são os doutores da lei. São aqueles que pensam que sabem mais do que todo mundo, né? O pastor está pregando e ele está lá da cadeirinha dele só sondando, né? Essa minha mensagem seria bem mais profunda, né? A teologia do pastor ali é muito rasa. Ainda bem que no nosso meio, né, só existem adoradores, né? Nós não pensamos assim, né? E a terceira classe, irmãs, são os necessitados. São, somos nós que necessitamos do Senhor, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer, nada. E nós nascemos foi para adorar o Senhor. Então, essa terceira classe, nós devemos nos encaixar nela, né? Jesus, ele está na casa, a casa está lotada, tem uma multidão ali, né? E do lado de fora tem 4 homens, né, segurando a maca com o paralítico. Eles têm um alvo, eles têm um foco e eles têm um objetivo,
que é colocar o paralítico dentro da casa, diante de Jesus. Mas quando eles chegaram ali, né, eles tiveram esse impedimento, que era aquela multidão. E muitos de nós estamos paralisados, né, diante das situações, seja na vida financeira, seja no casamento, seja na família, seja no ministério, seja em algum projeto. E a nossa solução sempre vai ser nos achegar a Jesus, né? Porque, porque o que está paralisado vai se movimentar. Então, se nós estamos paralisados em qualquer área da nossa vida, o segredo é nos achegar a Jesus. Entre o ponto de partida, que é Jesus, tem uma multidão de razão dizendo para você: não vai dar certo, você não vai conseguir, desiste, volta. Você já tentou várias vezes, né? As circunstâncias dizem que não vai acontecer. Só que esses quatro homens são um exemplo que estão nos ensinando hoje, nesse dia. Imagina se eles olhassem para a multidão, né, e dissessem assim, ó, a casa caiu, vamos voltar, olha para essa multidão aí, não vai dar, vamos desistir de você. Ou se eles dissessem assim, você veio paralítico, infelizmente você vai continuar paralítico. Tentamos, viemos até aqui, mas daqui para frente não vai dar. Não importa, irmãs, o quanto difícil seja, nunca desista dos seus objetivos. Nunca desista de orar. Quando ficou mais difícil para esses quatro homens, foi quando eles chegaram na casa, gente. Foi quando eles avistaram aquela multidão. Foi quando eles estavam perto. Por isso, ficou mais difícil. Pela porta não dá. Pela janela também não dá. Mas, então, não se desespere. Vamos achar um jeito de botar o paralítico lá dentro da casa. Vamos tentar outra forma. Foi isso que eles pensaram, foi isso que eles fizeram. Tem momentos na vida da gente que para você achar uma resposta, você tem que olhar para cima. A cisterna de José é um exemplo que nos ensina. Se você olhar para frente, você não vai ver nada. Se você olhar para a esquerda, você não vai ver nada. Se você olhar para a direita, você não vai ver nada. Se você olhar para baixo, você não vai ver nada. Se você olhar para qualquer lugar, você não vai ver nada. Você só vai encontrar algo se você olhar para cima. Então, a cisterna de José nos ensina um belo exemplo. E foi o que esses quatro homens fizeram. Eles olharam para cima e eles tiveram uma bela ideia de descer o paralítico pelo telhado. E naquela época, irmãos, não tinha elevador, né? Todo mundo sabe. Então, eles tiveram que subir pela escada. E com Deus é assim, é degrau por degrau. Não adianta, não tem atalhos. O processo tem que passar. Com Deus é degrau por degrau. Então, eles subiram. Jesus sabia ou não sabia que tinha um paralítico lá fora, gente? Ele sabia. Ele sabia, ele conhecia o paralítico, até mesmo antes do paralítico nascer. Ele sabia de onde eles tinham vindo. Ele sabia se a paralisia dele era de nascença, se era um acidente. Jesus não disse, ô irmãos, saiam daí da porta, deem espaço para que o paralítico possa passar. Ou ele podia gritar também, paralítico, receba essa cura agora, em nome de Jesus. É no meu nome, filha. Por que Jesus não facilitou, gente? Por que que ele não quis facilitar a vida do paralítico? Porque ele quer ver até onde você tem coragem para ir para conquistar o seu milagre. Ele quer ver até onde você é capaz de orar para salvar a vida de seu marido, do seu filho. Então, ele pode fazer. Se ele quiser, ele pode fazer hoje. Mas ele quer nos é, ele quer saber até onde
você é capaz de seguir ele, né? Porque Jesus é o Senhor, ele não é o nosso servo. Hoje as pessoas não querem fazer sacrifícios. José, antes de ser o governador, ele foi para a cisterna, para a cadeia. Davi, antes de ser rei, ele foi perseguido, tentaram matar ele, né? Daniel, ele trabalhou no palácio, mas ele foi para a cova dos leões. A caminhada com Deus é um grande desafio, mas o próprio Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Naquela época não eram várias telhas, né, gente, como é no dia de hoje. O telhado naquela época ele era feito de palha e de barro. E eles tinham que quebrar aquele telhado ali para poder descer, né, o paralítico. E eles tiveram muito cuidado de não machucar quem estava lá embaixo, né? E isso nos dá um exemplo muito importante para nossa vida, que nós temos que ter cuidado, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Essa geração, ela às vezes não se importa muito, né? Ela não se preocupa se ela vai ferir quem está embaixo. E nós precisamos nos preocupar. Nós, nós precisamos ficar atentos a isso. Então, eles desceram paralítico diante de Jesus. Então, a gente pode pensar, né? Como que eles conseguiram, né, calcular o ponto exato, né, para descer aquele paralítico ali na frente de Jesus? Gente, eles ouviram a voz de Jesus. Eles, se vocês querem milagre, então ouça a voz de Jesus. Preste atenção na palavra de Jesus, né? Preste atenção. Eles colocaram o ouvido ali e eles furaram a casa ali, o telhado daquela casa, né? Com muito cuidado para que quem estivesse embaixo não se ferisse. Mas eles estavam ali atentos à voz de Jesus quando Jesus estava ali ministrando para aquela multidão. E em Provérbios 35, fala: toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Um outro versículo é João 17:17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Romanos também 10:17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê, meus irmãos? Ouvir a palavra. A palavra de Deus, ela é nossa bússola. Ela é é a bússola que nos dá direção para a nossa vida. É a bússola que vai nos guiar. Você só precisa estar conectado com a palavra, conectado com Jesus. Então eles desceram ele. Jesus disse: seus pecados foram perdoados. Salvou a alma dele e depois disse: pegue a sua cama e vai para casa. Ele entrou pelo telhado, mas agora ele vai sair pela porta, andando. E aquela multidão que estava impedindo o milagre teve que ver. Então, irmãs, quem não acreditava vai ter que ver o seu milagre. O maior milagre nosso é morar no céu, quando a trombeta tocar. E a palavra que eu tinha para vocês era essa. Amém?